muito, mas fomos nós que nos aproximamos, nós que buscamos isso. Não cortando o teu assunto, mas assim, foi aberto um leque quando foi criado o Quênia, porque existe aquela historinha lá atrás de que os negros não podiam frequentar o Salão dos Brancos. Então, como os negros também queriam se divertir, esse terreno foi doado. Então, ter a Sociedade Quênia hoje como patrimônio, realmente é... Falou o quê? Doado não, foi comprado. Não foi comprado. Doado não foi comprado. Foi comprado. É que assim, o Padilha ainda eu venho trazendo as histórias, né, pra cá. E assim, o quanto o Quênia, eu lembro, o quanto o Quênia lutou, de histórias de ouvir falar, que para poder os negros se divertirem aqui e ter sequência, porque foi convidados, conforme o Davidson falou, que nós trouxemos os brancos até nós, entendeu? E para mim é um orgulho ter a Sociedade Quênia Clube. Ela é a sociedade afrodescendente mais antiga do estado de Santa Catarina, não é? Não é? Em Criciúma, o Clube Operário, acho que já tem quase 100 anos. Sério? É que o nosso tem 56. Eu acho que um outro ponto, assim, da questão do patrimônio, Sandra, um outro aspecto que eu acho que para o Quênia vai ser muito importante esse reconhecimento é a função pedagógica dele. Sabe, que isso vai representar quando, por exemplo, nós comunicarmos uma Secretaria Municipal de Educação, ou quando a Alessandra Bernardino, que é responsável por todo o currículo ligado à cultura afro-brasileira aqui da região norte de Santa Catarina na rede estadual, é ela que forma os professores para dar essa informação. Quando ela falar que em Joinville, né, que a mídia atesta, que é a terra de alemão, tem um clube negro com mais de 50 anos, o que representa? Hoje, se a gente for falar, quem sabe o que é um clube social negro, são poucas as pessoas que sabem o que é um clube social negro. Até no curso de História, se você for perguntar o que é um clube social negro, as pessoas não vão saber o que é um clube social negro. O Ney Lopes ficou super surpreso quando veio aqui, conheceu o Quênia, conheceu a velha guarda, e ele escreveu no blog dele, escreveu a surpresa e contando, enaltecendo o Quênia. E isso muita gente, ele me disse depois que muita gente se comunicou, perguntando como era e tudo. Isso quer dizer, é um fato marcante para o Ney, que é um grande escritor aí da história. Referência. Ele participou daquele, não me lembro o nome dele, que ele deu uma palestra na Associação Comercial. Ele esteve aqui no Quênia, ele ficou admirado da estrutura do Quênia, que ele quis dizer assim que no Rio de Janeiro, eu não sei se tu veio no dia que ele estava aqui, não veio aqui? Eu não vim aqui, eu fui com ele lá na... Não, ele falou que o único clube que tinha lá era o Renascença, que tinha aquele preconceito, era o social, aquele poder aquisitivo que podia entrar. E hoje nem existe mais. Me parece que está voltando novamente o Renascença. Então ele ficou admirado, existia ainda no Clube de Negros, porque em Santa Catarina, que eu sei, tem Joinville, Lages, Itajaí, que está, e Criciúma. Florianópolis não tem. Não, mas é de uma família. Ah, sim, é. É uma família. É uma família. É uma família que comprou um prédio grande lá. Só que Criciúma, Criciúma está caindo a sociedade, eu estive lá, está caindo a sociedade, roubaram todos os objetos de dentro, deixaram o oco, roubaram janela, porta. Era muito bonito o clube. E vai cair. Era muito bonito o clube. Infelizmente não existe mais aquele clube famoso como era. E o Quênia aqui em Santa Catarina, talvez, Curitiba, é bem conhecido o Quênia Clube, bem conhecido. Como é o nome? Ele ficou bobo. E qual é o samba que ele fez que é conhecido? Tem um que é conhecido aí. E ele ficou admirado da estrutura do Quênia. Deu uma reunião com ele aqui, ele veio aqui. É que quando a gente reconhece uma sociedade como essa, não é o nome das pessoas também é mais certo que eles fiquem eternizados. Não é que
que daqui a 20 ou 30 anos esteja lá registrado, isso aqui vai estar registrado, então só o fato desse reconhecimento ter gerado um momento como esse registro, daqui a 20, 30, 50 anos, as pessoas ouvirem Padilha, Butiaco, Nara, Dona Cida, Fioca, Luísa, Bilica. Ah, não. Ouvi, né? Nem eu sei se daqui a 50 vou estar aqui ainda. Seu Risca, entendeu? Isso é muito importante. Porque para nós, e é uma questão muito étnica mesmo, e não é um discurso de vítima e muito menos de sobreposição. É uma questão que nós negros, e por que a gente afirma tanto essa questão do negro, do étnico, de ter o Quênia reconhecido como clube social negro, e a gente reforça isso, porque nos foi tirado, infelizmente, né, numa história até recente brasileira, essa questão de nós nos reconhecermos, de nós reconhecermos os nossos líderes, nos orgulharmos dele, da nossa história, entende? E isso é importante. Veja, por que talvez demorou tanto para os jovens voltarem para cá? Isso é umas questões que a gente tem que se perguntar. E nós que frequentamos outras instituições, a gente sabe a importância que as referências têm. E o Quênia sendo reconhecido como patrimônio material, ele se torna uma referência para o povo negro de Joinville. Isso por si só já é algo fantástico. Porque por mais que a gente fale da modernidade, a gente tem uma questão étnica forte que nos liga, que é ancestral e que tem muito porquê e que a gente sente. Desculpa me meter, sou novato, mas como pesquisador dessa história, e é importante também, né, o patrimônio, porque quando você diz que é uma terra de alemão, você volta um pouquinho, há pouco tempo atrás, e você vê que tem uma sociedade, entendeu? Então cai por terra essa tese. Então tinham negros aqui. E isso é um fator histórico muito importante, né? Até para quem quer conhecer a cidade. Então a gente vê que o próprio joinvilense ele não conhece a sua história, né? Eu falo por conta própria, né? Por experiência própria. Porque eu não conhecia a história do Quênia. Eu não conhecia a história antes de 1851 que me foi passado no colégio, né? Que existiam negros aqui, que a elite joinvilense faz questão de apagar, né? Então, quem construiu os primeiros barracões para os imigrantes virem aqui foram os negros, foram os escravos, né? E isso é nos negado. Então, o Quênia Clube tem, se você pegar os jornais da época, ele tem a importância de colocar o negro pelo menos em uma página, sabe, da história de Joinville. Pelo menos em um momento você vê que o negro está incluído na sociedade, porque através de muita luta, muita batalha, enchendo o saco, eu até tirei fotos de algumas matérias meio tendenciosas, né, que falam, que mostram o racismo da época, né? Mas naquele momento você vê que era difícil você colocar uma imagem de negro. As rainhas do carnavais de Joinville eram brancas. Então era difícil isso, né? É difícil ainda. Então você pega lá, por exemplo, década de 80, você encontra o negro no carnaval e você vai passando os outros meses não encontra. A não ser nas páginas policiais. E isso assusta, né? Então eu acho que a partir do momento que você faz esse resgate e começa a entender como a nossa sociedade ela foi construída, né? Como o hoje é difícil, o passado era mais difícil ainda, no passado. Então a ideia, a sacada, que nem o Padilha falou, foi muito importante para a época, porque foi revolucionário, né? E como eu falei já na sala de vocês, as comunidades elas se comunicavam, né? Tia Fioca até falou que eram uma família, né? Eram conhecidos. Então era importante essa comunicação para eles se manterem unidos, para eles se manterem de pé, porque era difícil, como ela perguntou, era difícil você conseguir verba, era difícil você se manter. Então se não tivesse essa unidade, logo se acabariam. Então essa importância do patrimônio cultural que marca, sabe? Década de 60 marca
a presença do negro em Joinville. O Quênia Clube marca a presença. Quem dizia que não tinha antes, passou a dizer, né? Mesmo negando, mesmo querendo negar, estava lá na história, estava lá o estatuto, né, que foi criado com muito respeito, né? Se você pegar a história, o estatuto, as pessoas não vinham aqui de qualquer jeito. Para entrar aqui tinha que vestir terno, mulheres de vestido, e ela perguntou ali antes da importância, né, para as mulheres. Todos nós temos autoestima, né? E mulher, então, a questão da beleza. Então, a questão da beleza da mulher negra, né? Da mulher negra poder se exibir também como um ícone de beleza. Tem toda essa importância que vale a pena a gente resgatar essa história e mostrar para que as futuras gerações não cometam os mesmos erros do passado. Então, acho que essa é a importância. Obrigado. Eu quero fazer mais uma pergunta. Sandra, a Alessandra queria responder tua pergunta também, desculpa. Vou lá, porque senão todo Tá bom.